né? A sua forma de vestir, né? Os cabelos, o corte de cabelo, os adereços, também era uma forma de identidade dos indígenas. Agora, obviamente, o que os colocava em condição similar, ou seja, que eles estivessem e que se unificassem enquanto povo, era justamente a ideia da sua língua, né? Eles existiam basicamente dois troncos linguísticos muito fortes na fundação desses povos, que talvez o mais conhecido é o Tupi, ou Tupi-Guarani, e o Macro-G, ou Macro-Gé, também tem essa característica inclusive, nos dar muitas palavras do nosso cotidiano que elas são frutos desses troncos linguísticos. Por exemplo, Aracaju é uma palavra tupi. Aracaju, a capital do Sergipe, que quer dizer ará, papagaio, e acaiu, que é o próprio caju. Curitiba, curi, quer dizer pinhão, e tiba, lugar, né? O lugar onde se extrai o pinhão. E aí você vai perceber, né, as próprias linguagens, né? Itapipoca, Uruburetama, Shopping em Andé, ou seja, tudo isso que faz parte do nosso cotidiano, todas essas palavras são construções de raiz tupi ou da raiz macrogé. Essa língua, ela tem uma identidade e, apesar dessa presença portuguesa e mais recentemente globalizante, mesmo assim ela ainda não se perdeu. Ainda há comunidades originárias, né? Eu não gosto de usar o termo índio, porque o termo índio é muito massificante e é até equivocado de se utilizar. Mas desses povos originários, a própria língua é o coração da sua forma de diálogo, né? E esses indígenas viviam a partir da coleta de frutas, das raízes, da caça e da pesca. Lembrando que essas raízes, né? E essas raízes foram muito importantes, inclusive na época do desenvolvimento da própria história do Brasil, né? Eles chamavam isso de drogas do sertão. Somados à questão da agricultura, que também é um outro princípio fundamental, né? Isso a gente já, inclusive, já viu falando sobre os povos pré-colombianos. Eles praticavam a coivara. Coivara, para quem não sabe, é a queima da terra, para que aquilo que foi queimado, né, as cinzas, elas também possam servir como uma espécie de adubo natural daquela localidade, né? E obviamente, os indígenas, né, os povos originários, eles vão ter suas dinâmicas muito particulares de como viver e como se organizar enquanto sociedade. E até hoje, muito disso ainda é preservado, né? Ou seja, o que torna o indígena indígena não é o fato de ele usar cocá, não é o fato dele pintar o rosto, não não são questões estéticas apenas, apesar das questões estéticas também serem importantes. Mas o que torna ele é justamente essa compreensão de identidade e, sobretudo, uma identidade coletiva. Por isso que o índio não deixa de ser índio, né? Usando agora o termo mais popular, porque ele usa celular, porque ele anda de carro, porque ele fala português. Isso é um ponto central na nossa compreensão de entender o Brasil, é entender
Pindorama, ou seja, o Pindorama deixou de ser Pindorama para ser Brasil, e os índios, ao fato de se adaptarem à nova dinâmica globalizante, não deixam de ser índios pela condição social que lhes é imposta, certo? Mas aí também um outro elemento fundamental nesse processo são os portugueses. Oswald de Andrade, um artista que vai ter uma grande influência durante a semana de 22, ele traz a seguinte frase: quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, ele vestiu o índio. Que pena, por uma manhã de sol, e o índio tinha despido o português. Ou seja, até a forma como eles se relacionam e a própria expressão descobrimento, ou o Brasil ser descoberto, ela tem essa compreensão. Você só descobre algo quando ele é algo inédito. Quando você chega num lugar que já havia seres humanos, então não houve descoberta. Houve conquista, houve invasão, né? Descobrimento é uma palavra que, quando usada, elimina ou tira do protagonismo o próprio indígena. A colonização só teve início por volta de 1530. Os portugueses não tiveram seu interesse despertado porque estavam mesmo interessados em conquistar uma rota comercial para as Índias. Pra vocês terem uma ideia, essa rota comercial para as Índias ela era tão interessante, economicamente falando, que a embarcação de Vasco da Gama, que consegue chegar às Índias e trazer apenas pimenta para a Europa, o lucro que foi tirado dessa uma única viagem que foi feita para a Ásia, lhes rendeu um lucro de 6.000%. Certo? Só para vocês terem uma ideia de como eles estavam, como era vantajoso esse tipo de relação. E chegando aqui em Pindorama, que posteriormente ia virar Brasil, a princípio eles não encontram nada assim tão atrativo comercialmente. Eles não tinham interesse de, por exemplo, plantar nada. Eles queriam, no máximo, chegar aqui, em Pindorama, encontrar já algum produto e levar para a Europa o mais rápido possível. Chegando aqui, eles não encontram basicamente aquilo que eles queriam, que era toda essa questão dos temperos, que era muito requisitado pela alta gastronomia europeia. E, por isso vai adiar o processo de estreitamento de relação entre os portugueses e os indígenas que aqui viveram. Então, quando ele fala aí que o processo de colonização só vai se iniciar em 1530, não quer dizer que houve um completo abandono das terras que os portugueses encontraram naquele momento. Pelo contrário, durante esses 30 anos, haverá, sim, um contato, ou, no caso, uma tentativa de descoberta do que aqui tinha que seria valoroso ou valioso para esses mesmos europeus que aqui chegavam, na sua esmagadora maioria, portugueses. Há toda uma disputa de discussão, afinal, de quem é aquelas terras, quem pode utilizar, quem pode explorar, se Portugal, se a Espanha, pelos tratados que haviam sido celebrados. Uma coisa que fica acordada, e na época não existia cartório para definir a quem caberia o uso das terras, eles vão até o Papa, no intuito de o Papa Alexandre VI estabelecer os limites. O que é que era de Portugal, o que é que era da Espanha,
né? Só que aí nessa brincadeira, quando eles consultam o Papa e o Papa também concorda com eles em relação aos limites, né? A França pergunta: e aí? Porque o Papa é a figura que tem que ser consultada. Ele tem alguma procuração de Adão para dizer que ele tem poder sobre as terras recém-descobertas, né? E, e aí, por muito tempo, os franceses não vão reconhecer essa posse portuguesa, essa posse espanhola, e eles também, de forma pirata, vão percorrer também o litoral brasileiro, especificamente a região onde hoje é conhecido o Maranhão. Não à toa que o nome São Luís é um nome que é atribuído ao rei português e não tem nenhuma relação com a história portuguesa. Pelo contrário, eram adversários históricos, certo? E aí, seguindo, aí a gente vai ter algumas expedições que vão se dar em território durante esse período. Que expedições eram essas? A primeira do Gaspar Lemos, em 1501, não sei se vocês conseguem perceber aqui no mapa, tem uma setinha que puxa aqui perto do Ceará. Há também uma discussão histórica de que em janeiro de 1500, ou seja, antes de Cabral aportar em Porto Seguro, na Bahia, embarcações espanholas desembarcaram no Ceará, mais especificamente onde hoje nós conhecemos como a Barra do Ceará, e que o Vicente Pinzon teria sido o primeiro a aportar no Brasil, especificamente em território cearense, território no qual nós vivemos. E posteriormente também haverá uma outra chegada do Diogo de Lepe também, não mais no Ceará, mas também antes de Cabral. O Gonçalo Coelho também vai aportar nesse contexto, fazer o reconhecimento geográfico, verificar as possibilidades de exploração, e assim, ou seja, meio que o trabalho deles era mais de sondagem, não era necessariamente de exploração. Como Portugal foi muito, como é que eu posso dizer, muito conservadora nas suas primeiras vindas até o território brasileiro durante esse período. E aí, o que é que a gente vai ter? Haverá agora um reconhecimento geográfico de como era o Brasil, o que é que se tinha, e à primeira vista, o que eles vão se deparar é com uma madeira de uma árvore chamada pau-brasil, que essa madeira ela tinha um extrato, tinha um corante que saía de dentro dela. Daqui a pouco eu vou mostrar, inclusive, uma imagem. Deixa eu tentar localizar já a imagem agora. Um corante que saía de dentro da árvore. Pronto, cadê? Aqui. De dentro da árvore, de cor avermelhada, e que esse corante ele passa a ser utilizado para atingir as roupas, mas as roupas nobres da Europa. Porque é importante destacar que a Europa, na medida que ela vai dentro da modernidade, dentro de uma lógica absolutista, eles queriam se distinguir uns dos outros. E tudo era forma de distinção. Inclusive, a forma de se vestir e as cores que se utilizavam nessas distinções. O vermelho era uma das cores que era mais
difíceis de encontrar. E na medida que eles encontram essa tintura, aí pronto, aí eles já começam a ficar mais afeitos a esse processo de exploração. Quem vai ter o monopólio dessa exploração é um cidadão chamado Fernão de Noronha. E aí, com o tempo, ele vai ser conhecido como Fernando de Noronha, ele que vai, inclusive, aportar na ilha que fica ali perto do Rio Grande do Norte, mas que politicamente ela está atrelada ao estado de Pernambuco. E durante todo esse tempo você vai ter a única relação comercial que o Brasil, né, o Brasil que estava iniciando, terá a extração do pau-brasil. Mas antes da gente falar um pouco mais desse processo, deixa eu só colocar aqui os impeditivos, né? Como eu já havia falado, por mais que os europeus entendessem a justificativa, eles não concordavam com a mesma justificativa de que esse território ele seria uma exclusividade de exploração da parte de portugueses e espanhóis. Os franceses eles não concordavam em hipótese nenhuma com essa ideia. E, inclusive, eles questionam o Tratado de Tordesilhas, alegando o uti possidetis, ou seja, a lógica de que aquele que chega primeiro que deveria se apossar daquele território. Né? O prejuízo no comércio com as Índias, a ameaça de perder o território e a esperança dos metais preciosos determinaram o aceleramento e o início da colonização. Então, já havia 30 anos que o processo de extração era exclusivamente apenas do pau-brasil, e isso deixava os portugueses um tanto quanto inseguros com a possibilidade de que outras nações viessem a portar-se naquela região, certo? Então, é daqui que nasce esse sentimento de que esse processo de colonização se desse início o quanto antes, certo? Aqui, ela tem mais uma imagem de como foi pensado o que era o Brasil nas suas primeiras chegadas. Né? Era muito comum de que, junto a essas embarcações, viessem pessoas que iam fazer o desenho geográfico, né, o relevo, iam analisar a terra, né, analisar quem aqui vivia durante aquele período. E essa talvez foi uma das primeiras imagens que tenta representar o Brasil da época, né, onde basicamente ele é representado por indígenas, indígenas, basicamente dentro temos também, além de indígenas, temos a extração da própria madeira, e perceba, quem faz essa extração são os próprios indígenas, isso se dava, tinha um nome claro para isso, ou seja, o que é que faz o indígena, né, ter a prerrogativa de extrair a madeira, isso, simbolicamente, diz respeito às condições deles conhecerem o território, diferentemente dos portugueses. Mas, então, eu vi, não, dando feedback aqui pro Júnior. Beleza. Aí, esse processo de extração do pau-brasil também pode ser conhecido como o período de um ciclo econômico
que estava sendo forjado, né? Os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles não encontraram os metais preciosos, que era o que eles tanto almejavam, né? Vivíamos ainda um período chamado mercantilismo, né? Que você precisava acumular metais preciosos para poder se destacar e se distinguir dos outros países. Só encontram a madeira do pau-brasil onde eles podem extrair a pigmentação da tinta de tecidos. Esses metais eles já havia sido dito que não havia naquele momento, já na carta de Pedro Vaz de Caminha, lá em abril, maio de 1500, que é a data fundadora, né, do mito fundador da história do Brasil. E essa figura do indígena no processo, ela também destaca uma questão. Que questão é essa? Justamente a ideia do escambo, certo? Professor, o que é escambo? Deixa eu ver aqui, cadê? O escambo é um tipo de relação de trabalho onde a troca de serviços, no caso mercadoria, por outra mercadoria. O corte e o transporte da madeira eram feitos pelos indígenas, que em troca recebiam coisas sem valor, bugigangas, espelhos, tecidos, chapéus, enfim, coisas assim que aparentemente não tinha grande relevância para os indígenas, mas pela própria novidade lhes era aceito como algo significativo, certo? Então, a ideia do escambo era uma condição essencial para que os portugueses que não conheciam o território, não conheciam a região, oferecessem aos indígenas, a esses povos originários, que eles pudessem, assim, fazer esse processo de extração, certo? Então, além desse escambo, você precisava também ter lugares adequados para que assim você promovesse esses movimentos, né? Então, a primeira atividade econômica portuguesa no Brasil, ela se dá a partir da exploração e o comércio da madeira de tinturaria. Era uma atividade extrativista, assistemática e predatória. Professor, o que é algo extrativista? Você só chega, tira e vai embora. Você não tem o cuidado de imaginar que amanhã isso possa faltar. Amanhã isso possa lhe fazer falta, certo? E predatória porque na medida que você derruba a árvore, você não derruba só a árvore, você está atacando todo um ecossistema naquele contexto. Obviamente, quando você chega em Pindorama, né, no Brasil, que era vivido apenas pelos povos originários, imagina-se que você vê uma abundância da natureza e fala, aqui vai demorar muito tempo para poder começar a sentir a escassez dessa madeira. Mas não, quando você age de forma extrativista, de uma forma predatória, é óbvio que a própria natureza ela vai responder negativamente a essa ação humana, né? Diga aí, percebamos isso no atual contexto de pandemia, onde houve uma diminuição de consumo, diminuição de poluentes, né? Ou seja, você já vê em algumas cidades, por exemplo, na China, que praticamente
céu da China ele era acinzentado, hoje você consegue ver até cor, muito em decorrência da diminuição dos poluentes, né, em decorrência do contexto da pandemia da Covid-19. Ok? Então, a decisão portuguesa de ocupar as terras do Brasil deve-se, primeiro, ao aumento do interesse europeu pela América, após a descoberta de ouro e prata na América Espanhola, né? Lembrem-se que nós falamos na aula passada sobre a chegada de Pizarro no Império Inca, e isso é datado de 1533. Então, imaginou-se, se eles encontraram ouro, prata, pedras preciosas na região Inca, com certeza deve ter também algo parecido em Pindorama. Obviamente que eles encontram o ouro, eles encontram a prata, mas não agora. Vai demorar ainda mais quase 200 anos para consolidar essa descoberta de ouro e de prata em território que hoje nós conhecemos o Brasil. Segundo ponto, aumento da presença de corsários franceses na costa brasileira, né? Corsários, piratas, são basicamente sinônimos, né? Ou seja, cada vez mais você via a presença francesa na costa brasileira e, inclusive, mais presente ali na região de São Luís, que é meio que uma região intermediária no que poderia ser, dentro da lógica do Tratado de Tordesilhas, poderia ser território espanhol ou território português. Ali, São Luís é mais ou menos um recorte, obviamente que eles não tinham essa noção, né? Mas era mais ou menos aquela região. Que mais? A necessidade de ocupar a terra para não perdê-la, que havia também esse princípio. Se você conquistou, se você está ocupando, então a terra é sua. Agora, se você conquistou e não fez muito interesse em permanecer, então você está abrindo precedente para outros que possam vir e ocupar esse território. Aí começa a ser construído feitorias. Feitorias eram armazéns fortificados, aí vocês podem olhar essa imagem de uma feitoria que fica aqui, no caso, é a primeira feitoria do Brasil, lá na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, para quem vai em direção a São Paulo, passa por Cabo Frio. E aí, esses armazéns, eles eram armazéns fortificados, onde, por exemplo, Fernando de Noronha recebe a concessão de explorar, em média, frequentava lá, trabalhavam nas feitorias 10, 15 pessoas, e aí onde eles preparavam a madeira para levar até Portugal, onde eles extraíam a madeira, extraíam a pigmentação da madeira, eles utilizavam a madeira para uso de embarcações e móveis e coisas do tipo, e em contrapartida, eles faziam também paralelamente a extração da pigmentação, né? Ou seja, tudo isso dentro de uma lógica extrativista, né? Que já falamos anteriormente. E aí, por volta da década de 30, começa a se perceber que a madeira ela já não era mais tão interessante e o tingimento das roupas já havia alcançado o seu limite. Então, a partir desse outro período, né, que vai se dar a partir da década de 30 do século XVI, os objetivos eles vão mudar. Então, as feitorias elas acabam perdendo a sua função, o seu significado,
pela própria perda de interesse do uso da madeira do pau-brasil. E aí, mas também durante esse período o povoamento não vai se consolidar, certo? E aí, pessoal, o que a gente pode finalizar aqui na temática é só convidar vocês para que nós possamos fazer os exercícios